Olá, olá. Agora sim, voltamos. Como vocês estão? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um que tem me acompanhado nas últimas semanas, em que eu venho falando sobre o bem-estar da mente, saúde mental até tudo isso acabar, até o novo normal chegar. E essa semana eu comecei um conteúdo muito especial sobre o futuro do trabalho. Como o dia 1º está aí, né? O dia do trabalho. Eu acredito que neste ano nós teremos comemorações diferentes e acredito muito que nós temos que diversificar os nossos conteúdos, ampliar o nosso repertório. Mais cedo eu falei com a Marta Gabriel, que falou muito sobre pensamento crítico. E aí, depois dela, nós vamos ouvir agora a advogada trabalhista Tássia Prado, para a gente entender o que já mudou nos nossos direitos e deveres e o que ainda pode mudar. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito útil para você e, se vocês puderem, envie aqui essa live por essa pipinha aqui que tem aqui embaixo, né? Para de 30 minutos para a gente tentar ao máximo responder as dúvidas de vocês e olhando para frente, presente e futuro. Precisamos esquecer aí o passado, ele serve como referência, mas a gente não pode se apegar a ele. A Tássia já vai entrar aqui. Eu já aceitei, tá, Tássia? Já vamos dividir tela. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas novas MPs, também escrevam aqui pra gente. Quanto mais dúvida tivermos, melhor. Porque isso significa que estamos evoluindo. E como a Marta Gabriel disse, ampliando o nosso repertório para desenvolvermos o nosso pensamento crítico. Aguardando aqui a Tássia entrar. Enquanto isso, eu já vou contando para vocês quem ainda eu tenho hoje. Eu vou conversar mais tarde, às 5 da tarde, com Flávio Tavares, criador do evento Welcome Tomorrow, para a gente pensar sobre outros caminhos para o futuro. Às 7 horas, com a Vivi Lauren, que é especialista em comportamento humano. E às 9 da noite, João Apolinário, o fundador da Polishop, autor do livro Inovar, questionar o que já existe, ele já transformou tantas vidas, vai compartilhar conosco ideias muito oportunas. Olha a Tássia aí. Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Isa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Mais uma vez, sempre uma honra estar aqui com você. Achei incrível esse seu projeto, adorei o tema de o futuro do trabalho. Eu acho que é muito importante a gente olhar para frente e a gente, de fato, enxergar um futuro no nosso trabalho, né? De fato, enxergar um futuro na área trabalhista, nas relações do trabalho, que é uma área que está com tanto medo, com tanta ansiedade, com tanta gente perdendo seus empregos, com dúvida no que pode, no que não pode. Então, achei muito legal essa temática e acho que traz, sim, uma esperança para as relações de trabalho. Não é? E quando nós temos as informações corretas, a ansiedade diminui. Nós já tínhamos um cenário muito triste de desempregados no país. Provavelmente esse número, infelizmente, vai aumentar. E aí eu queria, então, que você, Tássia, já começasse, então, nos contando o que já mudou. Tá? Eu sei que você tem feito um trabalho maravilhoso nas suas redes, diariamente, compartilhando em lives, em e-books e tudo mais, o que já mudou, mas aproveitando, então, todas as pessoas que estão aqui, que depois vão acompanhar toda a nossa live lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Fala, então, para nós o que já mudou em relação às leis trabalhistas. Então, o que mudou para esse momento de pandemia, então de calamidade, até 30 de dezembro, as MPs, são as medidas provisórias que o governo, eles vieram para desburocratizar. Então, por exemplo, teletrabalho. Agora um funcionário que trabalhava dentro da empresa pode trabalhar em teletrabalho e isso pode ser feito de uma maneira mais simples. Eu aviso 48 horas antes, eu tenho 30 dias para fazer um termo, eu posso acordar com o meu trabalhador quem que vai pagar pelo computador, quem que vai pagar pela internet. Isso tudo eu posso ter um acordo entre as partes. As férias, então, possibilitou que a gente antecipe férias futuras, antecipe um período de férias que já estava agendado e eu só preciso comunicar com 48 horas antes. O empregador, então, a empresa, ela só precisa pagar essas férias no 5º dia útil do mês
seguinte às férias. Então, se eu vou dar as férias para hoje, dia 24, dia 26, 7 de abril, meu Deus, 27 de abril, eu só 27. preciso pagar, eu só preciso pagar no quinto dia útil de maio. E o terço de férias é aquele 1/3 que a gente ganha por causa das férias. A empresa tem até dezembro para te pagar. Então, até dezembro ela pode fazer esse pagamento. Não significa, o que eu tenho ouvido muito, agora a empresa vai dar férias e não precisa pagar o terço. Não, ela ainda vai ter que pagar o terço. A medida provisória, o governo, ele só fez o quê? Deixou um prazo maior em razão do momento que a gente está, que tem muita empresa que está parada, que não está funcionando. Uma outra coisa que trouxe de novo foi a antecipação de feriados. Então, eu posso falar para o meu empregado, olha, essa semana que você está em casa é referente ao feriado que a gente teve agora, 21 de abril, 1º de maio, 15 de novembro, qualquer feriado que não seja feriado religioso, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, tá? Eu posso antecipar o feriado. Essas foram as medidas mais simples e necessárias, foram as primeiras que o governo trouxe. É claro que não é sempre que a empresa consegue adotar. Algumas empresas, por exemplo, já anteciparam férias, já anteciparam feriado, não tem como trabalhar em teletrabalho, o que eu faço? Aí o governo veio e falou assim, olha, eu vou te dar mais 2 possibilidades. Redução de salário ou suspensão do contrato. Mas calma, ninguém vai ficar sem receber dinheiro nenhum. O empregado, ele continua recebendo, ele vai receber um valor do governo. Então, ele vai receber esse valor do governo com base no seguro-desemprego que ele teria direito para receber. Então, com base nesse seguro-desemprego, é que ele vai receber do governo. É muito importante que a empresa informe todos os dados corretamente e no prazo. Então, por exemplo, se você recebe o seu salário na conta de um amigo, na conta do seu marido, da sua esposa, não vai poder fazer esse acordo pelo governo. Você vai precisar abrir uma conta sua ou o próprio governo vai abrir uma conta digital sua para você receber. Porque esse recebimento do benefício do governo tem que ser em conta do nome próprio. Não pode ser na conta de uma outra pessoa, como acontece às vezes, olha, eu não tenho conta, deposita na conta da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu filho. Nesse caso do benefício, não vai poder. Então, se você não tem uma conta ou se informou a conta errada, o governo vai abrir uma conta digital e você vai receber por essa conta digital. O que é muito importante? Já tem uma pergunta que é até o que eu ia falar agora. No teletrabalho, eu continuo ainda adicional de periculosidade? Aqui, a gente não tem uma resposta algumas pessoas, eu só recebo adicional de periculosidade se eu estiver trabalhando num local de periculosidade. Para outros juízes, eu recebo independente. Então, aqui é importante ter uma cautela da empresa e analisar, fazer ali uma gestão de riscos, analisar qual vai ser a melhor saída. Na minha visão, aqui é a minha visão pessoal, tá? Não é o que está escrito na lei, a gente tem diversos entendimentos. A minha visão pessoal eu só recebo periculosidade se eu estou num lugar que tem perigo à vida. Então, se eu mudei a minha função, se eu estou agora trabalhando em casa, em teletrabalho, eu não tenho perigo à vida. E por isso eu não precisaria receber o adicional de periculosidade. Mas a gente tem outros entendimentos de que tem que continuar pagando. Ou seja, isso só vai poder ser avaliado depois? Exatamente. Isso vai ser judicializado, até alguns processos falando disso, e a gente vai ter que ver o entendimento de cada juiz até que o Tribunal Superior do Trabalho, lá de Brasília, bata o martelo. Então, a gente tem muitos entendimentos, por exemplo, colegas juízes que a gente dá aula juntos em pós-graduação, e nem entre eles tem um consenso. Então, a gente tem um juiz que fala que é assim, outro juiz ainda não tem um consenso.
Ô, Tássia, pois é, a gente quer todas as respostas imediatamente, mas algumas nós teremos que esperar, né? Tem uma pergunta aqui do Fost Suporte, achei fantástica. Para quem ficou em casa devido aos decretos de fechamento do comércio, o que acontece com esses dias? O funcionário fica devendo horas para o empregador? Então, a gente chama muito isso de dever horas. O que é esse dever horas? É o banco de horas. Então, a medida provisória, ela possibilitou que a empresa implemente um banco de horas. Então, fale assim, olha, empregado, você vai ter que ficar em casa por causa do decreto. Então, essas horas, depois você vai ter que compensar para a empresa. Então, é isso mesmo que você falou. Eu estou devendo horas para a empresa? Sim. Aí você vai compensar. E você tem até 18 meses para compensar. Então, você vai fazer horas extras. Mas não é horas extras de qualquer jeito. Como que funcionam essas horas extras? Você pode fazer até 2 horas extras por dia, porque você não pode trabalhar mais de 10 horas por dia. Então a empresa vai pedir, por exemplo, olha, você vai trabalhar hoje mais 2 horas, olha, durante tanto tempo você vai trabalhar mais 1 hora. Eu tenho um cliente que o que a gente fez? A gente aumentou 1 hora na jornada durante os próximos 6 meses, que era para cobrir isso. A gente não quis aumentar 2, que eu acho que fica muito, o funcionário já está trabalhando 8 horas. Então, a gente aumentou só 1 para não ficar tão pesado para o funcionário. Isso tudo tem que ser conversado, mas é isso que a gente chama. Ele fica com um banco de horas negativo, devendo horas. Mas atenção, se você for mandado embora ou tiver o seu contrato rescindido, ele não pode descontar essas horas da sua rescisão. Você não foi culpado por isso. Você não ficou devendo horas porque você quis. Ô, Tássia, vamos lá. Se no meu trabalho eu não tenho possibilidade de fazer um teletrabalho, e aí, neste caso, é uma medida totalmente fora do meu controle, mesmo assim eu fico devendo horas. Porque a empresa vai implementar o banco de horas, que é para compensação. Para ela não precisar parar de pagar, para ela não precisar reduzir jornada, suspender o contrato, ela institui o banco de horas, entendeu? Mas isso tem que ser falado. Eu preciso fazer um termo com o meu funcionário e falar, olha, estou implementando o banco de horas. Tá. Então, vamos ver se eu entendi. Hoje eu trabalho numa empresa que ela não pode funcionar por teletrabalho, mas eu estou recebendo o salário. Então, depois eu vou ter que trabalhar compensar essas horas. nestas horas. Tássia, você falou muito a palavra acordo, né? Eu entendo que ela é fundamental nesse momento porque não está fácil para nenhum lado, nem para líderes, nem liderados, nem empregadores, nem empregados. E quando eu não consigo emplacar nenhum acordo com a minha empresa? Né? Quando, por exemplo, eu tenho meu contrato suspenso, eu preciso receber pelo menos uma porcentagem do meu salário, mas não tem acordo nenhum. O que eu faço? Sindicato. Quando a gente não consegue ter um acordo entre funcionário e empregado, aí é muito importante que o funcionário ele procure o sindicato. Às vezes, a própria empresa procura o sindicato, que ela fala, olha, eu preciso fazer algo e não estou conseguindo. E a gente tem. Eu tive um caso, por exemplo, de uma funcionária de uma empresa que ela falou, eu não quero acordo nenhum. E aí fica muito difícil, porque a empresa ela também está tentando sobreviver, sabe? A gente sabe que tem empresa que está muito difícil. Então, quando não tem esse acordo individual, aí a gente vai para uma negociação coletiva, que aí entra o sindicato, e aí às vezes o sindicato faz uma negociação e aí ele faz ali por maioria. Eu não preciso que aquele funcionário específico aceite. Se eu tenho a maioria, vai ser concedido. Antes de eu fazer uma pergunta nova, o ADV Bruno Paiva está dizendo, antecipação de férias, posso descontar e ocorrer rescisão. Antecipação de férias e ocorrer decisão. O que acontece? Tem muita gente falando disso, né? Eu vou antecipar as férias, se eu demitir logo depois o meu funcionário, eu posso descontar essas férias? Na minha visão, não. Por quê? Porque eu que quis antecipar essas férias. Eu que quis antecipar um período que ele não tinha. Então, eu não posso, na hora de demitir, descontar. Ou eu fico com esse funcionário até chegar ele
ter esse direito a essas férias, e aí eu já dei, ou então, na hora que eu demitir, eu não posso descontar. Justamente porque aí não seria justo com o empregado. Quer dizer, para a empresa Claro. sobreviver, ela antecipou as férias. Eu decido, depois de 3 meses, te mandar embora, eu vou falar, ó, eu vou descontar essas férias porque, na verdade, você não tinha direito. Mas isso é injusto com o funcionário, eu não posso fazer isso com ele. Então, na minha visão, a gente não pode descontar. É. Agora nós vamos viver um momento de muitas justiças e injustiças. O Muito. Cris Luz, pergunta, 18 meses para compensar, então é de novo, né? Isso é uma coisa que realmente ela precisa ser explicada várias vezes. Então, se eu fiquei Porque agora, por exemplo, eu já estou há 30 dias sem trabalhar, eu vou ter 18 meses para compensar esses 30 dias. Exatamente. Vão ter 18 meses para compensar. Por que, que é uma novidade isso? Porque antes era assim: se eu faço um acordo verbal, então eu falo, Isabela, hoje você pediu para ir ver o seu filho, você tem um compromisso pessoal, então você não precisa trabalhar hoje, pode sair mais cedo, você compensa na semana que vem. Isso é o acordo verbal que a gente faz. E pode, que é para compensar Sim. aquelas horas no mesmo mês. Então eu tenho 30 dias para compensar. Quando eu faço um acordo individual com o funcionário, antes do período de calamidade, a gente só tinha 6 meses para compensar. E aí, se fosse acima de 6 meses, eu poderia fazer com o sindicato, que é o acordo coletivo, para compensar em 12 meses. O que a medida provisória fez? Falou, olha, nesse período de calamidade, esse banco de horas, você vai poder compensar em 8 meses e não precisa negociar com o sindicato. Pode ser acordo individual. Foi isso que fez. Mas aí você tem 18 meses para compensar. Lembrando que não é uma compensação de qualquer jeito. Máximo de 2 horas por dia, para não ultrapassar 10 horas. E a gente tem sempre que pensar no descanso e na saúde mental do trabalhador. Vamos falar sobre isso. Antes, só quero responder a pergunta da Ively. Ively, a dentista. Essa redução na jornada de trabalho pode ser por quantos meses? Eu entendo que essa pergunta está relacionada assim: eu posso reduzir salário se eu reduzir jornada. Isso eu posso fazer até quando? Você só pode fazer por 60 dias. Perdão, por 90 dias, tá? A suspensão 90? do contrato, isso. A suspensão do contrato, ele recebendo o benefício lá do governo, lembrando, pode ser por no prazo máximo de 60 dias. A redução da jornada com redução do salário, que também vai receber um benefício do governo, pode ser por 90 dias. Então, ou 60 dias para suspensão, ou 90 dias para a redução. Em todos os casos, ele fica recebendo um benefício do governo. E olha que interessante. Muita gente fala, só veio para ajudar a empresa. Mas olha o que a lei fala. Tudo bem, você vai ou reduzir ou suspender, tudo bem, por 90 dias ou 60 dias. Só que o funcionário ele vai ter uma estabilidade desse mesmo período. Então, se eu vou suspender o contrato da Isabela na minha empresa por 60 dias, hora que acaba esses 60 dias, ela tem mais 60 dias de estabilidade na empresa. Ou seja, eu não posso demitir ela durante mais 60 dias. Então, isso foi algo para preservar o emprego, porque senão eu venho, suspendo o contrato da Isabela por 2 meses, a hora que ela volta, eu tchau. Não, não, não. Ela tem uma estabilidade. Então, foi uma garantia para o funcionário. Então, tenho 60 dias de suspensão e depois mais 60 dias de garantia de emprego. Se esse Isso. benefício do governo, qual é o valor? Ele vai ser calculado com base no seguro-desemprego que o funcionário teria direito. Então, tem uma tabelinha lá no site do governo, o máximo é mais ou menos 2.000 e pouco, e aí vai ser calculado com base no seguro-desemprego que ele receberia. E isso não vai influenciar em nada quando ele realmente tiver o seguro-desemprego. Por exemplo, o ano que vem ele é demitido, aí ele vai pegar o seguro-desemprego, vai ser tudo normal, não vai influenciar nisso. Foi só para ter uma base de cálculo, porque cada um tem um salário. E, infelizmente, não tinha como. Imagina o trabalho que ia ser o governo ficar fazendo cálculo de cada pessoa, com base no salário de cada pessoa. Então, para ser automático e mais rápido,
ele estabeleceu uma tabela, ó, vai ser com base no seguro-desemprego, acabou. Tá, entendi. Antes da gente partir para a conclusão, deixa eu ver aqui, tantas perguntas incríveis. No caso dos funcionários públicos, como fica? Se aplica a mesma Então, coisa, Tássia? não, isso é só para quem. Tudo isso que eu estou falando aqui é só para funcionário CLT, tá? Só para aquele funcionário que a gente tem aquele registro na carteira, que a gente chama seletista, CLT. Funcionário público, gente, tem diversas implicações. Eu vou ser sincera com vocês, eu não atuo nessa parte de funcionário público, porque a gente entra, cada contrato é uma coisa, cada concurso público é cada cidade vai ser uma coisa, então eu tenho funcionário estadual, municipal, então essa parte é muito diferente e vai depender caso a caso. Mas tudo isso que eu estou falando aqui é apenas para funcionário CLT, tá? Para quem tem aquele contrato CLT, não é para funcionário público. Tá. Ô, Tássia, essa diferença entre o que a empresa vai reduzir ou vai suspender e o pagamento do governo, a Núbia está perguntando quem vai dar entrada, por onde esse processo começa? É a empresa que entra em contato com o governo ou cada funcionário entra em contato com o governo? Ó, funciona assim. Vamos supor que a Isabela é a minha funcionária. Então, eu chego para a Isabela e falo, Isabela, vamos fazer um acordo para suspender ou reduzir o seu salário, ok? A Isabela fala, ok, eu aceito. Eu faço um termo com a Isabela assina, eu falo para o meu contador, ou eu mesmo, dono da empresa, se eu souber fazer, vou lá no site do Ministério da Economia, tem uma aba lá que fala empregador web. Aí lá eu vou comunicar, olha, com a minha funcionária Isabela, eu fiz esse acordo, a carteira de trabalho dela é essa, a conta dela é essa, o contrato dela está registrado no CAGED aqui, faço tudo isso. E aí, isso já é uma comunicação eletrônica. Aí o Ministério da Economia recebe essa comunicação. Hora que eu tenho 10 dias para comunicar. O Ministério da Economia ele tem 30 dias para pagar. Mas esses 30 dias, se eu, empresa, comuniquei na data certa, esses 30 dias vai começar a contar da data que eu fiz o acordo com a Isabela e não da data que ele recebeu a comunicação. Então, só que isso só vai acontecer se a empresa comunicar em até 10 dias. Então, para ficar fácil aqui, vamos supor que eu fiz o acordo com a Isabela no dia 1º. Então, dia 1º de abril, eu fiz o acordo com a Isabela. Eu comuniquei ao Ministério da Economia no dia 9 de abril. Quando que a Isabela recebe? Dia 1º de maio, porque é 30 dias da data que eu fiz o acordo com a Isabela. Justamente agora, se a empresa não comunicar na data correta, aí vai contar os 30 dias somente depois da comunicação. E aí a empresa vai ter que pagar esse período, porque ela que comunicou na data errada. Atenção. O doutor Leandro Blasques, veterinário, fez outro de uma live comigo incrível. Ele está aqui. Quem tem a redução por 90 dias tem estabilidade? Você comentou agorinha. Quem tem 60 dias de suspensão no contrato, tem depois 60 dias de emprego garantido. E quem tem a redução, né, de jornada por 90 dias, tem estabilidade depois? A mesma coisa, tem estabilidade por 90 dias. Seja na redução ou na suspensão, você vai ter a estabilidade pelo mesmo período desse acordo. Então, se eu fiz uma redução, a redução ela pode ser até 90 dias. Mas tem empresa que está fazendo redução por 30 dias só. Então, aí quando voltar esses 30 dias, eu tenho mais 30 de estabilidade, entendeu? Sempre a estabilidade pelo período que ficou reduzido ou suspenso. Redução até 90 dias, suspensão até 60 dias. E isso, gente, por isso que eu... Por isso, Isa, que eu falo que é tão importante os empresários terem conhecimento das leis. Porque tem muita empresa que já fez o acordo, já vou fazer. E não lembrou que existe, é uma pegadinha da lei, que existe essa estabilidade. Por isso que alguns clientes meus eu falei, você vai fazer por 90 dias, você vai ter certeza que você consegue manter esse funcionário depois por mais 90? Porque senão eu vou ter que pagar tudo isso. É estabilidade. Se eu demito antes da estabilidade, o funcionário tem direito à indenização desse período todo. Nossa, mãe.
Então, viu como tudo vira Ou uma bola seja, de neve se eu não sei a lei? claro. Informação é tudo, né? Isso para todos os lados, empregado e empregador. Ô, Tássia, ou seja, é até 90 dias de redução de jornada, até 60 dias, considerando que depois isso tem estabilidade. Exato. Olha, a Ivone tem uma pergunta muito legal. Eu posso dar férias antes de completar um ano? Ou Pode. seja, uma pessoa está lá 7 meses na empresa, pode antecipar? Isso. O que a gente chama isso? Você vai antecipar o período futuro. Então, eu vou antecipar férias futuras. E já respondendo a pergunta do Bruno Paiva, olha só, Bruno, eu, empresa, estou antecipando as férias porque eu quero. Na hora que eu demito, se ainda não tinha o período aquisitivo, na minha visão, você não pode descontar. Porque aí eu acho muito injusto com o funcionário. Então, na minha visão, eu antecipei porque eu quis. Se eu mandar ele embora antes, eu não vou poder descontar essas férias. Tá. Ó, o Francisco Barros, mas a redução do salário só seria no combinado ou isso teria que constar num documento? Sempre documentado, Francisco, sempre por escrito. Por escrito é uma segurança sua de funcionário ou de empregador e uma segurança da empresa. As duas partes precisam estar seguras. Se a Isabela me chama para fazer uma live, se ela não escreve para mim qual o tema da live, eu não terei segurança para chegar aqui na live. Porque eu não sei qual é o assunto, que horas é. Imagina ela fala, Tássia, vamos fazer uma live. Ok, combinado. Mas que horas que é a live, que dia, qual o tema, o que eu tenho que falar? Olha como é importante para a nossa segurança. Informações básicas, né? Exato. Ainda mais quando a gente fala de um processo em que está sendo muito delicado para todos os lados, né? E o acordo, nesse caso, como você falou mais cedo, é fundamental para que ninguém saia tão prejudicado. Tássia, a gente está acabando aqui o nosso tempo, mas eu tenho duas dúvidas ainda em relação a compliance, né? As empresas precisam pensar nesse assunto, porque senão no futuro vai ser muito pior. Mas antes de falar de compliance, e para quem não conseguiu acordo? Sabe, a empresa falou assim: olha, estou suspendendo o seu salário, eu não tenho como te pagar nada agora. O que acontece? Olha, ou ele é aquilo, ou ele faz com os funcionários, para os funcionários poderem receber o valor do governo, ou se ele realmente não conseguir, ele tenta pelo sindicato, tá? Ou, Isa, agora o que eu vou falar é até uma medida muito extrema, mas eu já tenho visto algumas empresas que não conseguiram nem acordo individual e nem acordo com o sindicato. Aí as empresas entraram na justiça para falar para o juiz, juiz, me ajuda porque eu não consegui acordo com ninguém, eu não sei o que fazer. Entendeu? É um socorro da empresa, porque a empresa fala assim, olha, ninguém quer fazer acordo comigo, eu não tenho como pagar e também não tenho dinheiro para mandar embora, porque é muito caro mandar embora. Então, juiz, me ajuda, ninguém quer me ajudar. Já tem empresa fazendo isso. Aí Mas, o juiz faz uma mediação para chamar as partes e falar, gente, vamos fazer um acordo. mas o judiciário não está fechado? Mas a gente está tendo, na verdade, assim, o que está fechado, Isa, são as coisas presenciais. Então, uma audiência presencial, julgamento presencial, está acontecendo tudo telepresencial. Então, estou tendo audiência telepresencial, sustentação oral. Hoje mesmo eu despachei com o ministro por Skype. A gente está funcionando a justiça normalmente. E olha que está funcionando até mais do que antes. O tanto de decisão que a gente está tendo, recorde. Nossa, essa informação é muito importante. Tássia, uma outra coisa aqui, antes da gente falar de compliance, eu sempre me arrependo quando eu falo, é a última pergunta, não, porque vai ser... Aqui, olha, teletrabalho com controle de horário por acesso remoto, pode ter redução de jornada e salário? Teletrabalho pode, então, ter redução de jornada e salário? Então, pode, se, como você falou, se eu consigo controlar a jornada, tá? Tem muita gente que fala assim, é impossível controlar a jornada no teletrabalho. Mas não é impossível. Por exemplo, se para eu trabalhar eu preciso entrar no sistema da empresa e logar, então eu já tenho um controle de jornada. Eu consigo saber que horas eu loguei, que horas eu desliguei. Se eu, por exemplo, tem empresa que está fazendo o quê? Enquanto você está trabalhando, você fica com o Skype ligado. Então, a sua hora de trabalho é só enquanto você está com o Skype ligado. Porque você tem que conversar com os outros setores, equipe, e aí é válido só para aquilo.
Então aí eu consigo. Eu só não posso reduzir jornada e salário se eu não tenho como controlar essa jornada. Porque aí quem me garante que eu estarei de fato reduzindo? Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Tanto que veio uma nova portaria e a portaria falou assim, olha, nos casos de confiança ou que você não faça controle de jornada, você não pode continuar cobrando o que você cobrava. Então, olha só, o próprio legislador vem e fala assim, ó, se você não tem como mostrar no cartão de ponto, então que você não fique cobrando o que você antes cobrava. Então, eu falo, Ah, isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Por isso que eu falo, é, eu só estou fazendo com as empresas, aquelas empresas que a gente vai conseguir comprovar. Aquelas que eu não tenho como comprovar, é um risco muito grande. Porque quem garante? Eu coloco a empresa em risco, sabe? A saúde do funcionário, porque eu vou ter um gestor que vai sair cobrando até. Então, assim, é muito. vai. Eu tenho conhecimento, uma amiga minha que é advogada falou que a empresa dela fez isso. Na prática, eu não sei se daria certo. Eles trabalham por metas. Então, eles têm que fazer, tipo, 5 contratos de clientes por semana, 6 relatórios, tem lá as metas. Então, o que eles fizeram? Reduziram na metade as metas. E a pessoa não pode fazer mais do que a meta. Pode ser que aí você consiga controlar, entendeu? Mas é aquilo. Ainda acho subjetivo. Eu acho que só dá para você ter uma É. certeza se é, por exemplo, olha, não tem como você trabalhar se não abrir o login lá, a intranet, no sistema da empresa. Aí eu acho que dá, entendeu? Aí eu acho que é válido, mas se não der, acho que fica complicado. Ô, Tássia, como saber a data que a empresa comunicou para o órgão competente a redução de jornada ou a suspensão, né, do contrato? Quando a empresa faz a comunicação, você mesmo, trabalhador, pode entrar lá no site do Ministério da Economia e vai ter um campo que é para você acompanhar. Então tem lá, empregado, acompanhe o seu Ah, benefício. Aí você consegue acompanhar tudo. A data que a empresa comunicou, se ela comunicou da maneira correta, a redução correta, o seu salário correto. Tudo isso vai influenciar. Então você pode ficar acompanhando e deve ficar acompanhando. Até porque às vezes pode ter um erro e nem foi maldade. Às vezes é um erro de digitação. Às vezes sai um zero a mais, uma vírgula a mais. Então, assim, acompanhe. É uma segurança sua e até para que você fique menos ansioso. Você está ali vendo, já foi comunicado, então eu sei que daqui 30 dias vai estar lá. Aí daqui 30 dias não precisa ficar entrando todo dia. Vai ser só depois de 30 dias. Depois de 30 dias você olha, bom, ó, vai cair. Não fique também entrando todo dia para ver se caiu antes. Não vai cair antes, gente. É governo. Como que vai cair antes? é. Aí é só alimentar a ansiedade, não vai adiantar Isso. nada. Tássia, e você que já trabalha com compliance há muito tempo, o que você recomenda para os CNPJs que estão nos ouvindo ou que vão ouvir lá pelo canal no YouTube, Isabela Camargo Real? O que é o compliance e como isso vai poder ajudar agora nessa mudança toda? Isa, eu sempre falo que compliance, se a gente for traduzir realmente, é estar em conformidade. E a gente sempre fala assim, estar em conformidade com a lei. Nossa, isso é lindo. Mas aí eu trago ainda mais. Eu acho que é estar em conformidade com os princípios. E aí a gente tem um princípio que é o princípio basilar do direito, que eu acho que é o princípio basilar da sociedade, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então eu falo, todo processo, se você for olhar, todo advogado levanta essa tese. Esse princípio é a base para qualquer tese, qualquer coisa que eu vou falar. Mas a dignidade da pessoa humana, ela começa no bom dia que eu dou para o outro. A dignidade da pessoa humana começa pelo bom dia que eu dou para o lixeiro, que eu dou para o porteiro. Dignidade da pessoa humana começa pela empatia, pelo pensar no outro. Isso, para mim, aí a gente vai trazendo isso para o mundo empresarial. É a dignidade da pessoa humana de eu pensar no meu colaborador. E aí a gente vem para todos os pilares do compliance. Por exemplo, olha como é interessante, e isso está na lei. Eu fiz até um post trazendo os pilares do compliance na lei. O primeiro pilar do compliance, ele está na lei, que fala comprometimento da alta gestão. Ou seja, eu não tenho como Uau! implementar algo numa empresa sem ter o comprometimento dos donos da empresa.
dos gerentes da empresa. E aí é o comprometimento com tudo. Então a gente tem que falar do comprometimento para ter um treinamento. Então eu falo de política interna, eu falo de análise de risco, que é a gestão de risco. Eu falo de fazer uma auditoria. Eu falo, por exemplo, de criar um código de conduta, um manual, para eu falar para todo mundo que se relaciona com a empresa como que eles têm que agir. Olha como o compliance ele é amplo. Ele vai determinar a saúde empresarial. E eu te falo, as empresas que estão conseguindo melhores soluções nesse momento não são aquelas que estão dando o jeitinho brasileiro. São aquelas empresas que possuem um programa de integridade. Porque aí mesmo que eu faça teletrabalho, eu tenho meus funcionários treinados. Eu já crio uma política interna para esse teletrabalho. Os meus funcionários conseguem entender muito melhor uma redução, uma suspensão, uma antecipação de férias. Porque eles sabem que se eu estou fazendo isso, é porque realmente eu não tenho como fazer outra coisa. Mas eles acreditam no negócio. Eles acreditam no propósito deles para a empresa. Então, o compliance eu vou detectar o que a gente sempre usa assim, como que você resume o compliance? É detectar, prevenir e remediar. Olha como isso é importante para a empresa, para todo o CNPJ. Eu vou detectar erros, detectar riscos, eu vou remediar se isso vai acontecer e eu vou prevenir que aconteça de novo ou que novas coisas aconteçam. Tudo pensando na saúde da empresa. E eu só tenho saúde da empresa se eu tiver saúde do CPF. E aí o CPF é CPF do funcionário, CPF do meu cliente, CPF do dono, CPF do meu fornecedor. Tudo está ligado. E isso a gente vem com compliance. A gente tem um outro pilar no compliance que é a due diligence, que é um termo em inglês para falar, eu vou fiscalizar o meu fornecedor. Então é aquilo, antes de eu contratar uma empresa de terceirização, um fornecedor, eu vou olhar como ele trata os funcionários. Ele está em dia com os funcionários? Deixa eu ver se ele não tem reclamação trabalhista. Porque aí eu não contrato uma empresa que não paga funcionário, que está cheio de reclamação. Então, olha isso, eu estou pensando na saúde e eu estou pensando em me prevenir também, para eu não ter riscos. Então, o compliance ele vem justamente com essa pegada de ética e de eu prevenir riscos. E, como eu terminei o meu aulão no sábado, que eu falei, de transformar as relações do trabalho. Porque aí eu consigo transformar a sociedade. Você pode ver por que a sociedade, nesse momento, está tão desesperada. Porque a gente mexeu em dois pilares. Mexeu no pilar saúde e mexeu no pilar emprego. Se eu consigo transformar as relações do trabalho, eu consigo transformar a sociedade. Porque eu tenho um pai de família, uma mãe de família indo para casa feliz, com a certeza de que vai receber o seu salário, sabendo do seu propósito. Eu tenho um dono de empresa que ele chega feliz, que é o sonho dele ali. Então, tudo se relaciona. Por isso que eu falo, as empresas, hoje, elas estão vendo como era necessário ter um programa. Porque fica muito mais fácil. Tem empresa que agora está descobrindo que estava pagando algo errado. Tem empresa que está descobrindo... Olha o absurdo, Isa. Tem empresa que agora... Tem empresa que está aí no mercado há 15 anos. E agora ela descobriu que ela paga a contribuição para o sindicato errado. Olha isso, 15 anos. Nossa. E agora, se ela tivesse um compliance, ela já tinha tido uma auditoria e ela já tinha resolvido isso, ó. E sabe o que acontece quando ela paga para o sindicato errado? Ela tem que pagar tudo de novo. Sabe aquele ditado? Quem paga mal, paga duas vezes? Olha aqui, a empresa pagou mal, Perfeito. vai ter que pagar de novo. Perfeito. É isso que a Juliana está... A Ju! Ai, minha professora reikiana maravilhosa. Olhar integrativo em tudo, incluindo na dimensão empresarial. Perfeito. A saúde da empresa, ela está totalmente relacionada à saúde dos trabalhadores. Tássia, olha, você é sempre muito generosa, muito clara nas suas explicações. Para quem ainda não te segue e para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, CPFs e CNPJs, onde te encontra? Bom, meu canal é o Entenda Seu Direito aqui no Instagram. Tem muitas dicas, muitas coisas para vocês. E aceito sugestão também. Se vocês tiverem com alguma dúvida, algum post, algo que vocês querem que eu comentem, podem perguntar que a gente comente. Isa, eu preciso mais uma vez te agradecer. Falar que eu te admiro muito. Você é, para mim, uma mulher incrível. Eu admiro muito sua maneira de ver as coisas, tudo que você tem feito pela sociedade. Eu acho que você tem facilitado muito o trabalho dos advogados, por mais que alguns não percebam ainda.
Mas muito obrigada por tudo que você tem feito na rede social, na sociedade. Você, assim, é uma grande inspiradora do meu trabalho. Eu te uso muito como exemplo. Vou continuar te usando, viu? E eu quero te agradecer muito. Pode. O que você faz não tem igual. Eu acho que o que você faz, assim, é surreal, assim, é de muita, como você sempre fala, de muita gentileza, mas é muito especial o que você faz, porque você se coloca ali de frente para mostrar que pode dar certo, para trazer notícia, você usa da sua influência para o bem. E isso é gratificante, a gente ter uma pessoa que utiliza de toda a sua influência, que você tem uma influência na comunicação, você sabe disso, mas utilizar isso para o bem é fantástico. Que você continue assim, que você continue prosperando em todas as áreas da sua vida. E eu quero muito agradecer o carinho que você sempre tem por mim. Cada convite seu que eu recebo é uma estrelinha que eu ganho ali na minha vida profissional, é um degrau que eu sempre falo para minha família. Cada vez que ela me chama, é um degrau que eu subo na escadinha ali, que eu sei que eu estou no caminho certo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, Tássia. Você me emocionou agora. Direitos trabalhistas, direitos e deveres e saúde mental tem tudo a ver. E enquanto eu tiver forças para continuar nessa missão, eu vou continuar e sei que você também vai, né? Vou só te A sua cortar missão é linda, né? rapidinho. Transformar as Minha mãe relações. acabou de entrar na live, quero mandar um beijo para ela. Ai, que fofa. Não, quando a gente tem o apoio, né, dos nossos amigos, familiares, é tudo de bom. Tássia Prado, que tem a missão de transformar as relações trabalhistas. Minha gratidão, minha admiração e até breve. Obrigada, Isa. Até breve. Eu vou liberar aqui a Tássia, dando aqui o tempo combinado com ela. Quero agradecer a sua participação e agradecer também quando vocês compartilham aqui o conteúdo que eu tenho trazido todos os dias. Todo esse conteúdo vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Hoje nós ainda teremos a live com o Flávio Tavares, criador do Welcome Tomorrow, um evento incrível que amplia os nossos horizontes sobre vários assuntos. Às 7 da noite, a Vivi Lauren, que é especialista em comportamento humano, é do Instituto Nacional de Excelência Humana, e às 9 horas, a live com o João Apolinário, CEO da Polishop. Então, até mais tarde. Um beijo a todos e que a gente tenha uma semana com boas notícias, tá? Tchau, tchau.